Boa tarde, amigos do Caminheiro do Bem. Hoje o nosso tema é sobre um livro importantíssimo. Todos nós, espíritas, precisamos deste livro, ler, relê-lo. É um romance, tido romance histórico, mas não vamos nos prender a essa expressão romance. Ele é histórico, é a vida, é a história de duas pessoas importantíssimas para o cristianismo. O cristianismo, as pegadas de Jesus. O livro é de Emmanuel, psicografado pelo Chico. E é Paulo e Estevão, de suma importância. Chico diz que sem Estevão, Paulo não existiria. E nós devemos nos ater a duas grandes coisas que esse livro nos ensina. É a cooperação no bem e a fé, a pujança da fé em nossa caminhada. Então, nós estamos no ano 34 da era cristã. A cidade de Corinto estava sob a punição de Roma ante a revolução dos escravos. Então tudo era terror e medo da população. O terror eles traziam no bojo dele, na alma deles, os romanos, e medo a população toda. E quem foi vítima, que nós vamos falar neles, foi uma família de Gesiel. O paizinho dele, já ancião, Josedebe, a irmã caçula dele, Abigail, e ele próprio, Gesiel. Num ardil político, os três vão presos, o pai é massacrado, torturado até a morte, e Gesiel é banido como escravo e também passou torturas. E Abigail se salva, procura amigos e ela é socorrida. Nós todos vamos perceber que o plano espiritual está todo junto. O plano espiritual bondoso, generoso, vocês vão ver bem. Então, foi assim dizimada a pequena família. Gesiel é acorrentado, vai para um barco, uma galera que era comercial, vivia cheio daquelas tecido, alimento, movimento incrível de pessoas ricas, pessoas não ricas, vai remar. Ele é escravo agora e faz parte do corpo de remadores daquela barcaça. E ele era totalmente diferente dos outros, porque era bom, ele foi educado na lei mosaica, generoso, afetuoso, nunca se revoltou, sempre apaziguava as brigas dos amigos. Então, um patrício romano entrou no barco, na galera, e ficou admirado daquele moço tão educado e pediu para o comandante que ele viesse ajudá-lo como escravo, né? E ele foi. Em determinado dia, o patrício que vinha de Cefalônia, que estava dando uma epidemia lá terrível, muito dolorosa, febre alta, e estourava feridas, úlceras no tórax. E o Sérgio Paulo, que era o nome do patrício, ficou assim. E foi Gesiel que o curou. Mas não com o magnetismo dele, não. Foi no trabalho, na dedicação, abnegação, fazendo remédio, compressas. Tudo que ele aprendeu com o pai e com a mãe, ele aplicou naquele senhor, naquele jovem patrício. Quando o patrício se recuperou,
o Gesiel estava contaminado. Aí o comandante falou que ia jogá-lo no mar. Ele disse, não faça isso, por favor. No porto mais próximo, eu vou libertar Gesiel, e o Senhor diz para todo mundo que ele foi jogado no mar. E ninguém mais vai saber de Gesiel. Aí foi o que aconteceu. Eles iam para Jerusalém. Eles foram para Jerusalém. Então foi numa praia de Jerusalém que deixaram lá o Gesiel. Eles não conte nada para você que você é um ex-escravo, porque senão me prejudica. Daqui um dinheirinho, faça a sua vida. E zacou, né? Voltou a galera. E lá o pobrezinho ficou muito doente na praia, aquela noite fria, com febre. Quando ele acordou, despertado por um homem muito grosseiro, que estava já com uma faca para matá-lo. E ele disse assim, por gentileza, não me mate, eu lhe dou todo o dinheiro que eu tenho. E foi esse delinquente que o salvou. Ele disse assim, eu estou precisando de cuidados, o senhor não conhece aqui um hospital, um médico, não tinha hospital naquele tempo, era médico, me leve a um médico. Não conheço nenhum médico, mas eu conheço pessoas do caminho, homens do caminho. Ele disse, o que é isso? São homens dedicados à saúde dos pobres que não podem pagar. Aí ele disse assim, então me leve lá. E eles foram. E foi recebido nada mais, nada menos por Pedro e Filipe. Pedro disse, vamos entrar, meu filho. E cuidou dele, botou assim 2 tábuas com um colchão lá bem rústico e agasalhou, passou remédio, passou um mês para cicatrizar tudo, ele se renovar. Ainda em convalescência, ele leu o evangelho que Pedro deu para ele. Aí ele disse assim, mas e o Messias onde está? Começa que ele devorou numa noite, né? Ele não leu, ele devorou o evangelho. E o Messias onde está? Ele não está mais, ele foi morto. Foi crucificado pelo Sinédrio. E aí Gesiel dobrou o amor. Ele, aliás, deixou florescer aquela ternura que ele tinha na alma por todos os pobrezinhos. Ele faz parte, ele trabalhava na enfermaria das crianças, dos leprosos, dos loucos. Era uma casa paupérrima, mas ele cuidava, ele era um servidor de Jesus de primeira classe, quer dizer, no início do trabalho, de manhã à noite, quando encerrava. E ele fazia o plantão também noturno, e ainda falava no sábado. O sábado era só o evangelho que ele falava. E aquilo foi chamando a atenção, os pobres que ficavam curados quando ele levantava. Aí sim era o magnetismo, era o passe. Quando ele levantava as mãos, curava as pessoas em nome de Jesus, por Jesus. Ele dizia sempre humildemente, eu não sou nada. Eu sou cheio de defeitos. Jesus é que faz a cura, dizia para todos. E o Pedro, bem antes, disse assim, olha, eu sei que você não é daqui, conte sua vida para eu melhor ajudar você. Aí ele contou detalhes, todos os detalhes ele contou. Ele disse, o primeiro passo é trocar seu nome. Você vai ser batizado com o nome de Estevão. É um nome grego também. Você é grego, ele era de Corinto, uma cidade grega. Então, ficou assim. E foi muito propalado. Os leprosos ficavam bons, melhoravam, corriam para dizer, olha, vem lá que o Gesiel vai falar no sábado. E tudo isso, né, foi preparando, foi surtindo efeito
desejado para Pedro e todos os homens do caminho, que naquela preleção, naquelas palestras, ele falava profundamente de Jesus, como se o tivesse conhecido. E tinha um grupo de fariseus que frequentava lá, porque a escola farisaica, o ramo farisaico do judaísmo, era fiscalizar se todos estavam de acordo com a lei mosaica. Não só os homens do caminho, todas as pessoas. E um ia sempre lá e era muito amigo de um certo doutor da lei chamado Saulo de Tarso, que ele seria, depois de algum tempo futuro, próximo, seria o ficaria no lugar do venerando Gamaliel, que até então passou o tempo todo dirigindo o colegiado de fariseus. Bom, generoso, ele era fariseu, mas tão bondoso, tudo ele pautava os seus atos, seus julgamentos, que eles nasceram para julgar, eles estudaram para julgar, eram os juízes, os delegados, essa classe. Mas ele era bondoso, tudo ele ponderava, levava para o lado melhor, ajeitava aqui, não punia a gente, não punia as pessoas. Mas justamente Saulo foi educado por ele, criado de menino, né? Não assim de lar, educado na escola de Gamaliel, que Saulo de Tarso era riquíssimo e era completamente diferente dele. Ele era rigoroso, amava a lei mosaica, exigia de todos o maior cumprimento, qualquer deslizezinho ele mandava prender, era assim Saulo, e não admitia, e tudo isso fez com que a vida dele de rico, de inteligentíssimo, tudo ele tinha de bom e melhor no intelecto daquela época, naquela sociedade. Ele não admitia reprimendas de ninguém. Então ele tornou-se um orgulhoso, um despótico, um vaidoso, invejoso, tudo isso ele tinha, mascarando tudo, pelo nome de justiça. E esse grande amigo dele diz assim: olha, Saulo, há uma coisa assim, tem os homens assim diferentes, são chamados homens do caminho, são paupérrimos, mas ajudam os pobres, curam os pobres, fazem tudo pelos pobres. Mas tem um chamado Gesiel que se altera muito quando fala em Jesus. Ele esquece da lei, ele não cita a lei, ele só fala em Jesus. Aí Saulo diz assim: Jesus, aquele carpinteiro analfabeto da Galileia que o Sinédrio mandou crucificar, é esse mesmo Jesus. Eu vou lá. No sábado ele foi. Sábado foi, viu tudo assim por alto, viu realmente o pavilhão enorme, pobre, cobertura pobre, tudo, mas tudo limpinho, limpinho, os leprosos lá no canto, as criancinhas todas com esses defeitos, que tem crianças que nascem assim na pobreza extrema. Nós sabemos disso, vimos aqui no nosso Brasil hoje, era a mesma coisa, pior ainda, porque aqui ainda vai um médico e tal, e lá não tinha nada disso. Então eram os homens do caminho que ajudavam essa gente toda. E quando Gesiel passou, ele já começou a implicar com Gesiel. Quando ele subiu numas pedras lá que eles faziam como para subir, para dominar, ver todo, enxergar todo o pessoal, né? A assembleia de flagelados.
Gesiel abriu o coração como sempre e ele retrucou tudo que Gesiel falava, ele foi retrucando, ficando encolerizado, enrubescido. Quer dizer, você não pode falar assim. Eu disse, posso, porque Jesus é amor. Moisés foi a lei, ele implantou a lei, mas Jesus veio dizer do amor que nós precisamos ter com todos nós somos uma família só. Ele confirmou Moisés, nós somos uma família, o Pai é um só. Isso naquela expressão linda dele, né? Que ele tinha aquele ardor, aquele amor, a vivência do passado santificado dele. Bom, vamos terminar porque ele mandou prender Gesiel naquela tarde e ameaçou o Pedro de voltar lá e puni-los. Assim. Foi um rebuliço, e ainda mais quando ele terminou a prédica para evitar mais contrito verbal, veio uma senhorazinha flagelada pedir, irmão querido, abençoe minha netinha, que ela ficou muda. Só ela pode me ajudar, eu não posso viver assim sem ela. Aí ele disse, tá bom, minha filha, traga sua netinha. Ele, não sou eu que curo, é Jesus. E a menina, louve sempre a Deus. Ela disse, eu vou viver sempre para louvar a Deus. Ela falando. Aí e o Paulo presenciou aquilo num sábado, quando a lei dizia que não se podia fazer milagre, não fazer nada no sábado. Hein? Olha aí. Bom, ele foi preso, foi para a masmorra. E o Pedro também foi, Filipe e João. Depois eles foram para a masmorra. E quando foi apedrejado, quando o Gamaliel soube de tudo isso, ele intercedeu para que se libertasse todos. Mas o Paulo disse, não, só o Pedro, o Filipe, o João vai ser banido. E o Estevão, o Gesiel, vai morrer apedrejado. E foi o que aconteceu. Gesiel foi apedrejado, morreu apedrejado. Os três saíram. Ele morreu tristemente. Mas antes de ele morrer, ele falou em Jesus belamente. Afrontou Paulo, mas com uma serenidade, com uma fidalguia. Ele afrontou Saulo, quero dizer, ainda era Saulo, né? Desculpe, era Saulo, e ele ficou furioso, esbofeteou Gesiel e tinha marcado um encontro com a noiva dele, Abigail, naquele momento, lá no holocausto, que é onde eram apedrejadas as pessoas, onde se sacrificavam os animais. E ele ficou lá amarrado, sentindo todas as pedradas, tudo foi humilhado em tudo. Quando a Abigail olhou, ela reconheceu o irmão. E disse assim, Saulo, esse é Gesiel. Eu disse, não, Abigail, é Estevão. Eu disse, não, é meu irmão. Aí ele chamou um soldado e disse, leve o morto para a sala dos sacerdotes. E lá eles conversaram, Abigail e ele. Entre outros, ele disse assim, Abigail, minha irmã querida, fique tranquila, porque quando ele conhecer Jesus, ele vai amar, vai servir como ele serve a Moisés. Aí que Saulo quase morre. E ele morreu. E Gamaliel veio pedir o corpo dele, porque Pedro tinha pedido, e ele concedeu, e ele largou, abriu mão. Aí ele ficou enfurecido, deixou Abigail, não terminou com ela o namoro lindo deles, mas abandonou-a por 8 meses. Quando ele voltou, Abigail estava tuberculosa. E o pai de criação dela disse assim, você nos abandonou. Então, e o alívio dela, ela tinha um alívio sim, quando via um velhinho aqui, conversava sobre Jesus com ela, dava água, ela ficava
risonha, ela sorria, ela deixava de chorar, ela visitava aqueles empregados todos quando ele ia dar água para as pessoas também, ajudava as pessoas também. Como é o nome desse sujeito? Ananias. Ananias, tá bem, se despediu, chamou lá um soldado dele, mandou chamar um preso que sabia que conhecia Ananias, e ele torturou o moço até que o moço entregou onde Ananias estaria. Ele estaria em Damasco, ele foi a Damasco em tarefa do Evangelho. Aí Saulo pediu licença do sumo sacerdote e promoveu uma caravana, 3 pessoas, 3 serviçais dele. Eu vou prender aquele, vou matar, só sossego quando eu mais estrangular aquele velho mendigo, que eles todos eram pobrezinhos. E foi, no segundo dia saíram os 3 de camelo, um sol a pino, e nós sabemos o que aconteceu de belo lá, né? Meio-dia, o sol terrível, crestando tudo, modificando tudo, e ele recordando todo o passado dele e vendo que sempre estava com os 2 irmãos, sempre os 2 irmãos ao redor dele. Quando ele olha assim, ele sente que não está só e está envolvido em luzes, e olha assim, e o céu se fenda como uma cortina, é aberta, e aparece um homem lindíssimo. E diz aquelas célebres palavras: Saulo, por que me persegues? Ele diz: mas eu nunca te vi. É o diálogo que normalmente nós conhecemos, né? Eu nunca te vi, Senhor. Eu não te conheço. Quem és? Quem sois? Aí ele cai. Quando ele viu o céu se rasgando, se desfazendo assim, se abrindo, ele cai de joelho, nem percebeu que estava genuflexo. E ele conversava, e os 3 auxiliares serviçais dele só viu ele conversar e chorar, que ele chorava muito. Ele disse: Saulo, eu sou Jesus. Ele disse: Senhor. Ele fica lívido, mais ainda, né? Ele disse assim: Saulo, não recalcitres a aguilhões, não se revolte contra os aguilhões que nos prendem, porque são eles que nos salvam. Ele quis dizer tudo isso, nosso Senhor Jesus, naquele momento. Aí ele percebeu que todo aquele retrospecto que ele fez da vida dele era como se ele estivesse fazendo uma confissão. E então ele disse assim: Senhor, ajoelhado, né, naquela terra escaldante, dize-me o que tu queres que eu faça, que eu vou fazer, porque eu sou teu escravo. A partir daí, daquele momento, Saulo nunca mais foi senhor de si. Quem era senhor dele era Jesus de Nazaré. Ele disse: eu só quero que você se levante e vá até Damasco. Lá você encontra a resposta. E os 3 serviçais só ouviram ele falar sozinho, chorando copiosamente. Saíram, decidiram, 2 voltaram para dizer que ele estava perturbado, combinaram isso. E o mais velho levou Saulo até Damasco, andando, caminhando pela areia escaldante. E aí ele percebeu, quando ele se levantou, que ele se jogou também no chão quando Jesus desapareceu. Ele percebeu que estava cego. Aí eles caminharam sem dar uma palavra, ele só chorava. Então nós vemos o seguinte: a cooperação daqueles 3 servos, a cooperação da Abigail e Estevão para a remissão de Saulo de Tarso, e também o Ananias colaborou com a remissão dele.
Isso tudo nós precisamos ver, que nós temos que cooperar no ambiente que nós estamos, na casa espírita que prestamos serviço, com nossa pequenez, com nossas imperfeições. Vamos acabar com a história de perfeições, de pequenez, nada disso. Vamos ser corajosos como Saulo foi, como Estevão foi, que enfrentou todas as dificuldades para falar em Jesus. Dificuldade é um termo pobre que eu estou usando. Enfrentou todas as tempestades políticas, todos os desafios, ele foi. Vamos fazer isso, cooperar. Na próxima semana, nós vamos falar dele, Saulo, em Damasco, que é um outro ensinamento, outro capítulo, só ele, Jesus, ele o Senhor. Assim vamos ser nós e Jesus, sem fanatismo, sem preguiça, mas sinceros seguidores de Jesus, em nome de Jesus. Boa tarde, uma tarde de muita paz e luz para vocês todos. Felicidades, muitas felicidades para vocês, no bem.